Scott Pilgrim. Muitas pessoas dizem que ele é um babaca. Bem, eu já consumi muita coisa de Scott Pilgrim. Eu zerei o jogo com muito sofrimento, mas eu zerei. Eu já vi o filme, li o quadrinho e o Takes Off. Fui enganado. Mas nesse vídeo eu vou realizar, vou pegar de base mais no quadrinho do que nas outras mídias. E vamos ver se Scott Pilgrim é tão babaca quanto dizem. Scott Pilgrim é um adulto de 23 anos que tem atitudes bem questionáveis. Tipo, ele parasita totalmente o seu colega de quarto, Wallace Wells, também conhecido por mim como melhor personagem de Scott Pilgrim. Nada vai tirar isso da minha cabeça. E Scott tem um grande poder. Esse poder é o quê? Ele consegue a proeza de ser o maior com todos os amigos dele. Todo mundo. Pra você aí ter noção, no início do quadrinho revela que ele tá namorando com quem? Knives Shaw, uma colegial de 17 anos. E o Scott tem 23. Dá uma cadeia. Bem, ele namora com ela até conhecer Ramona Flowers. Ele dá uns pega nela, mesmo namorando a Knives. Depois ele termina com a Knives. Ele deveria ter feito o contrário, terminado com a Knives, depois ficar com a Ramona. Deveria, mas nós continua a história. E nesse capítulo 1 ainda revela que temos Kim Pines, uma ex-namorada do Scott, que a gente vai falar dela, sobre ela e o Scott um pouquinho lá pra frente da história. Bem, pulando lá pro segundo capítulo, um pouquinho lá pra frente, bem, sabemos de uma coisa crucial. Quando o Scott chega lá para fazer o ensaio da banda dele, o Sex Bomb, eles perguntam onde tá a Knives, porque a Knives literalmente amava a banda e o Scott levava ela para os ensaios. Então, quando eles perguntam onde que tá ela, o Scott só solta essa pedrada aqui. Abre aspas. Mas talvez em breve vocês conheçam a minha nova namorada. Tu viu isso? Você tá ouvindo isso? O Scott solta essa pedrada aqui, dando a entender que ele terminou com Knives e já meio que tá com outra. Poder. O Scott também não se ajuda. Às vezes eu me pergunto se isso tudo é só babaquice ou se é só burrice mesmo. E na edição 3, bem, eu não vi tanta babaquice do Scott, aos meu ver. Não que eu me lembre, mas no capítulo 3 eu não me lembro de tanta babaquice assim. Mas só sabemos que o Scott teve uma briga com a Envy, que é a ex dele. Ele teve uma briga em uma festa de ano novo. Não sabemos dessa briga, então não dá para opinar, mas sabemos que a briga foi feia. E só isso que sabemos. Então, nessa edição, não dá pra falar que ele foi muito babaca. Então, né, fazer o quê? Na edição 4, nos apresentado Lisa Miller. Na verdade, ela estava sendo apresentada desde que eu me lembro do capítulo 2. Mas ele e Lisa Miller se reencontram depois de muito tempo. E Lisa dá intenções que ela quer dar uns amassos no Scott. Tipo, quando o Scott e a Ramona brigam, o Scott vai dormir lá na casa do apartamento da irmã dela, da Lisa. E adivinha que tá lá? Isso mesmo, a irmã da Lisa? Sim. A Lisa também? Sim. E de acordo com ela, quando o Scott acorda no outro dia, a Lisa queria dar umas ideias no Scott, o Scott recusou. E vemos nesse aqui que ele, na verdade, ele não gostava da Knives. Na verdade, o Scott só gosta da Ramona. E quando o Scott vai lá pra casa da Ramona,
vemos que nada mais, nada menos que, adivinha que tá lá? Tan, tan, tan. Roxy dormiu na casa da Ramona, e a Ramona só solta essa pedrada aqui. Abre aspas. Scott, me desculpa, ela só dormiu no sofá e nem nos pegamos muito. E eu tenho certeza que foi parecido com você. E eu só estava exagerando. E o Scott fala, Ramona, eu te amo. Brother, o Scott tá literalmente ouvindo que ele é corno. E ele só fala, eu te amo. Mano, aqui dá pra ver que o Scott coloca 100% das emoções dele em cima da Ramona. E continuando na edição 4, vimos como as consequências do Scott só atraem coisas ruins. Quer saber o que? Nesse capítulo, vimos o pai da Knives muito bravo, correndo atrás de Scott, perseguindo Scott, por causa dos seus atos que ele fez com a filha do pai da Knives, que eu não sei o nome. No capítulo 5 é a luta dos irmãos Kyle e... Putz, esqueci o nome do outro, o gêmeo. Mas continuando, nesse capítulo, Stephen Stills fala pra Knives que o Scott traiu ela. Não, a Ramona não roubou o Scott da Knives. O Scott traiu a Knives. E a Knives contou isso pra Ramona. E meio que deixa a Ramona bem, como posso dizer, brava. Sério, a Ramona ficou muito brava com isso. E o Scott tipo, mas agora eu tô com você, né? Bem, continuando a história, o Scott vê no celular da Ramona uma mensagem da Kim, que ela foi sequestrada pelos irmãos gêmeos. E o Scott foi lá, apanhou pros gêmeos, mas após uma mentira da Kim, falando que a Ramona estava preocupada, ele ganha forças do além e derrota os dois. Aqui podemos ver que o Scott coloca 100% das emoções dele em cima da Ramona. E como vemos nesse capítulo, no final dele, a Ramona, literal, desaparece. E o Scott, daqui pra cá, só piora. O Scott entra numa depressão. Porque a edição 5 é literal. A pilastra é a base pro capítulo 6, o último capítulo. Mas continua. Mostra o Scott ficou muito triste. No início do capítulo 6, o Scott está muito triste. Sério. O capítulo 6 é o mais... Sei lá, eu gosto do capítulo 6. É o meu favorito até aí. E também porque tem esse diálogo lindo do Scott aqui com a Knives. Sério. Isso tá no quadrinho. Eu tô falando sério. E pulando um pouquinho mais pra frente, o Scott se encontra com a Kim, que até esse ponto da história aqui tinha se mudado pra o interior com a família dela. Foi morar com os pais dela de novo. E ele enfrenta o Anti-Scott. E o Anti-Scott é a materialização humana dos problemas de Scott. Chama como quiser, Anti-Scott ou Neg-Scott. E aqui, nesse capítulo, mostra uma coisa muito importante. Na cabeça do Scott, ele era a pessoa do bem. Ele tinha salvado a Kim do chinesinho, o Simon Lee. Mas, na verdade, o Simon era namoradinho da Kim. O Scott salvou nada, só tava embaralhando. E pra tu ter noção, na cabeça do Scott, o Scott tinha falado pra Kim que ele tava se mudando pra Toronto. Não, o Scott não falou pra Kim, ele falou pra Lisa. E nesse momento o Scott toma um choque de realidade. E bem, como sabemos, o Scott vai até atrás do Gideon Greaves, desce a porrada nele e volta com nada menos que a Ramona. Porque até nesse ponto da história a Ramona estava desaparecida. E bem, final feliz. E nesse capítulo 6, meio que mostra uma partezinha de um epílogo, alguma tipo assim, do Scott com a Ramona. E mostra como, na minha visão assim, como os personagens mudaram, como o Scott em si mudou. Ele amadureceu. Bem, ele continua sendo idiota,
Sim, babaca não. Burro sim. E vemos que Scott é babaca, mas até certo ponto da história ele vira uma pessoa melhor. Então, Scott Pilgrim é tão babaca assim? Não. Ele não é tão babaca. Sim, abaixem essas tochas. Eu vou falar meu ponto. Ele era muito babaca até tomar um choque de realidade, aceitar o anti-Scott, porque enquanto ele fugisse do anti-Scott, ele ainda cometeria os mesmos erros. E aceitando o anti-Scott, ele não cometeria mais. E como sabemos, ele aceitou o Mega Scott. Então, ele pode ser considerado uma pessoa boa até agora. Não sabemos se ele continuou fazendo erros, mas ele e a Ramona tentam outras chances. E agora é só mistério, porque o quadrinho acaba por aí. Então, Scott, sim, ele virou uma boa pessoa. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like, se inscrevam, deixem um comentário e falou!